Se você já pensou em morar no meio do mato, largar tudo e ir para o meio do mato, como eu já pensei muitas vezes, esse livro é para você. Mas mais do que isso, esse livro é para você, principalmente se você é uma mulher, que já pensou muitas vezes, eu sou independente, eu não preciso de homem para nada. Não preciso de marido, de namorado, de pai, eu sou uma mulher independente, capaz de viver sozinha no mundo. E mesmo sendo essa mulher independente, em alguns momentos você já não se sentiu segura por ser uma mulher e estar numa situação sozinha. Eu imagino que isso tenha acontecido com muitas mulheres, ou com todas. Eu imagino porque isso aconteceu comigo. E aí, quando eu li esse livro, Noite Negra, da Pilar Quintana, eu surtei. Oiê, eu sou a Ju Palermo, você está no canal Fala Pra Camões, seja muito bem-vindo. Às vezes eu acho que eu falo meu nome muito rápido, Ju Palermo, mas enfim, fica escrito aqui em algum lugar, né? E cara, que livro, né? Primeiro assim, a sensação deliciosa, que fazia muito tempo que não acontecia comigo, de encontrar um livro na livraria e o livro piscar para você. Eu confesso que hoje em dia eu compro 99% dos meus livros na Amazon, porque de fato é muito mais barato. Às vezes eu tô na cama, eu faço uma compra, entrega amanhã. Eu compro, sei lá, 8 horas da noite, no dia seguinte entrega aqui na porta da minha casa. Infelizmente, muito mais barato do que muitas vezes na editora ou muitas vezes em livraria. Mas eu fui buscar o livro da Carla Madeira, o último livro da Carla Madeira, inclusive já tem vídeo dele aqui no canal. Fui à livraria e aí esse livro eu olhei, Pilar Quintana no estilo. Sabe quando chama? É engraçado, porque eu lembro que antes eu ia muito, nossa, na extinta livraria Cultura, quando eu tinha aqui em Campinas, não é a leitura, é a cultura, né? E eu amava ficar lá olhando os livros. Eu tô falando aí, sei lá, há pelo menos 15 anos. 10 anos, 15 anos, eu ia muito mais nas livrarias. Eu falo, gente, não sei se ainda vai. Depende, se mora em São Paulo, talvez vá, né? Aqui em Campinas é mais difícil. Aqui a gente está restrito agora à leitura, que é uma livraria bem comercial. E você encontra coisas boas, mas é mais difícil. Tem até a Livraria da Vila, no Shopping Guatemi, mas assim, shopping é super caro, só o estacionamento é quase R$20, eu acho que já deve estar 20, e os livros lá também são mais caros, então, enfim, eu ia muito na cultura, e é isso, tinha aquelas estantes circulares, assim, ficava rodando, e aí um livro chamava atenção, né? Hoje em dia já não é mais essa minha prática, mas aí eu fui à livraria porque eu queria buscar o da Carla Madeira, e aí esse livro aqui, eu olhei, me encantou, li aqui atrás, na hora fui fisgada, assim, trouxe para casa. Eu quis ler o da Carla Madeira primeiro, porque queria fazer vídeo logo aqui pro canal, mas assim que acabei, vim ler o Noite Negra da Pilar Quintana e, gente, sério, que leitura, tá? Acho que do mês, agora eu não sei se eu li, acho que 13 ou 14 livros, vai sair aqui o Lidos de Agosto em breve, mas foi o mais legal que eu li no mês, assim, nossa, me pegou demais e quero falar um pouquinho sobre ele, até porque eu acho que esse livro não está sendo muito divulgado. E aí, com certeza, esse vídeo aqui no meu canal não vai ter muitas visualizações, infelizmente, né? Porque as pessoas não vão procurar saber sobre esse livro, porque elas não estão nem sabendo desse livro. E eu tô fazendo aqui a minha parte, você que está aqui me assistindo, para divulgar, porque esse livro realmente é muito massa. A Pilar Quintana é uma autora da Colômbia. Eu já tinha lido um livro dela, que é o A Cachorra, que é um livro super polêmico, curtinho, difícil de engolir, né? Que é sobre uma mulher que não pode ter filhos, ela gostaria muito de ser mãe, mas ela tem problemas para ter filhos, e aí ela vai pegar uma cachorrinha, e ela tem toda essa coisa maternal, e a cachorra é um demônio, a cachorra é um inferno, a cachorra é um caos na vida dela. E por que é polêmico? Porque esse livro vai falar da maternidade, que não é a maternidade ideal. Quantas mães esperam muito da maternidade e de repente lidam com filhos e filhas de uma relação que não é aquela do sonho, sabe? Então assim, porra, muito legal a cachorra. Mas aí eu vi aqui, em algum lugar que tem da autora de A Cachorra, eu falei, lembro que essa mulher é boa. E aí esse livro aqui vai contar a história da Rosa, que é uma mulher colombiana, que trabalhava, tinha um emprego, agora eu não lembro, era agência de publicidade, de marketing, alguma coisa assim. Era sócia da empresa na cidade e tudo mais. Mas ela estava bem cansada dessa vida, né, de cidade. E aí ela conhece um gringo, que é um irlandês, que tá meio de mochileiro pelo mundo, assim. Ele trabalha com construção civil, e aí ele pegou a mochila dele, ele veio pro mundo, e eles trocam um pouco dessa ideia, porque ela fala, eu adoraria morar no meio do mato. E ele fala, eu também, inclusive eu sei construir uma casa. E aí eles vão ficar juntos, né? Ele se chama Jean
Gene, Jean, e ele é irlandês e ela é colombiana, e eles conseguem, com o dinheiro dela, porque ela vende ali a sua sociedade, enfim, com a renda dela, eles compram um terreno no meio do nada, no meio da selva, num penhasco, de frente para o mar, um lugar maravilhoso, assim, né? É um penhasco, é o mar, tem uma pequena vilinha de pescadores e atrás é uma selva inexplorada, digamos assim, quase que uma natureza selvagem mesmo. E eles vão construir com as próprias mãos uma casa para morar e eles estão no meio do processo, desse processo de construção. Abandonaram o mundo, foram para o meio do nada, foram para o meio do mato ali entre mar e selva, construir uma casinha sem luxo nenhum para viver essa vida maravilhosa, longe de tudo, só os dois felizes e tudo mais. Só que aí eles estão ainda construindo a casa e ele precisa se ausentar, ele precisa ir para a cidade grande resolver umas questões de consulado, por causa do visto dele e tudo mais. E aí não dá para os dois irem, porque eles estão com muito pouco dinheiro que, vamos lembrar, é dela. Eles estão com muito pouco dinheiro, não dá para os dois fazerem a viagem, e eles também não podem deixar a casa que está sendo construída, com os materiais ali, sem ninguém para tomar conta. Então, alguém tem que ir, alguém tem que ficar. E ele tem que ir, e ela não pode ir junto. Então, ele vai, e ela vai ficar sozinha. Detalhe, a casa ainda não tem portas e ainda não tem janelas. Óbvio, né, gente? Tipo, não dá. Eu não quero me colocar nessa situação. Eu não acho que o Ariel não quer me colocar nessa situação. A gente ia dar um jeito e foda-se. Não, você não vai ficar sozinho numa casa no meio do mato, sem porta, sem janela, de frente para uma selva. Mas essa é a situação do livro. Ele vai e ela fica. E aí ela vai ter que lidar não só com todas as questões da natureza, dessa selva. Tem bicho, não tem bicho, tem cobra perigosa, tem feras, como é que é? É escuro para um caralho à noite, mas principalmente com os poucos homens do vilarejo, do povoado, que enquanto ela está com o marido, a tratam de uma certa forma. Mas basta o marido não estar mais perto dela para esses homens passarem a agir de um jeito diferente com ela, olhar para ela de um jeito diferente, falar coisas para ela que eles não falariam se ela estivesse com o marido do lado. Então, cara, eu li esse livro, eu comecei, sei lá, numa noite e terminei no outro dia, na hora do almoço, porque eu realmente não conseguia parar. Vou ler para vocês, ele é publicado, eu não falei, né? Ele foi publicado pela Companhia das Letras esse ano, inclusive se você é professor, você consegue comprar no site da Companhia das Letras com 40% de desconto. Geralmente é um desconto maior do que a Amazon dá. Mas se você não for e for comprar pela Amazon, usa o link que eu tô deixando aqui embaixo, por favor, porque aí você vai comprar de qualquer jeito, né? E eu ganho uns trocadinhos. Você não gasta nada mais para comprar o livro, mas eu ganho uns trocadinhos da sua venda. Tem o link aqui na descrição se você for comprar. E eu recomendo que compre, porque esse livro é incrível. Usa o meu link aqui, tá? E daí, já esqueci o que eu estava falando. Lembrei. Então, publicado pela Companhia das Letras em 2026. Ele saiu em 25 na Colômbia e ele tem em torno de 200 páginas, tá? Eu vou ler aqui atrás para vocês, que tá na contracapa, que foi o que me pegou na livraria. Rosa decide deixar sua vida confortável na cidade para viver com um companheiro Jean numa casa na selva à beira-mar. Quando ele se ausenta por alguns dias, um pesadelo tem início. À medida que a lua mingua e as noites se tornam mais densas, Rosa passa a enfrentar as ameaças da natureza indomável que a cerca, e também as dos homens. Os vizinhos sabem que ela está sozinha. O passado, além disso, volta para assombrá-la, e sua solidão parece cada vez mais palpável e profunda. De uma das vozes mais potentes da narrativa latino-americana atual, um romance inquietante, uma jornada ao coração de tudo aquilo que não podemos ver. E eu falei, caralho, né? E ainda tinha a Rosa Monteiro, eu já tenho resenha do livro dela, A Carne, aqui no canal, que vale muito a pena também, dizendo hipnótico, impressionante, perigoso, comovente. Cara, realmente, assim. E a gente vai ter essa grande questão, a gente vai entendendo, porque abre com essa cena, o marido indo de barco, e a Rosa ali sozinha, tendo que lidar com essa casa, e eles não têm porta, não tem janela, então tem um plasticão que fica esticado no lugar da porta e no lugar das janelas. Mas é lua nova, então é o céu mais escuro possível, assim, realmente não dá para ver uma porra. Tem poucos homens que moram por ali, né? Os vizinhos não são muito perto, mas até porque eles compraram um negócio super isolado, mas mais para lá tem um velho que toma conta de uma propriedade, o outro vizinho é um cara que também toma conta, as irmãs compraram
o terreno para ele construir, ele disse que ia construir, mas ele fica deitado na rede, não faz nada o dia inteiro e só bebe todo dia. Do outro, então, as poucas presenças que tem ali são presenças não tão perto, mas são todas homens. E ela, de repente, se vê sozinha num mundo de homens em que os homens passam a ser essa ameaça também. Por que eu estou dizendo isso? E talvez por que o livro me pegou tanto, pelo menos a princípio, assim, me fez ter vontade de ler, e depois, enquanto eu estava lendo, meu Deus, que livro incrível, que é realmente muito bem escrito, porque eu vivi isso, né? Eu moro sozinha, e agora? Eu morei 12 anos da minha vida sozinha, primeiro num apartamento, depois fui para um outro apartamento e depois vim para essa casa. Hoje o Ariel mora comigo, mas quando eu mudei para cá foi no meio da pandemia. E é uma casa, não é condomínio, uma casa na rua. Claro que quando eu vim para cá eu tinha todo um aparato de guardinha, cerca elétrica, mas ainda assim, eu me lembro que nas primeiras noites, eu estava acostumada a dormir em apartamento, né? Nas primeiras noites foi muito difícil dormir. A primeira semana eu dormi muito mal, porque qualquer barulho eu lembro ainda que eu tenho uma sibipiruna aqui na frente e ela solta umas lascas às vezes, e era a época de soltar lasca, cada lasca que caía, era eu desesperada, tinha certeza que alguém tinha entrado aqui. Então, quando eu fui morar sozinha, eu sempre fui muito cagona, de medo de espírito. O meu medo era esse. De repente, o meu medo passou a ser outro, mais real, né? Medo de ser humano, medo de ladrão, estuprador, enfim. E aí a gente entra um pouco nesse papo, né? Que é um medo que a mulher tem, que o homem não tem. Eu falei várias vezes isso pro Ariel já, né? Por exemplo, falo para ele, quando eu trabalhava, que eu dava aula em várias cidades e pegava a estrada para cá, para lá, inclusive à noite, eu falava para ele, mas eu saía às 10h30 da noite, dava aula no cursinho até 10h30 e ia de uma cidade até a outra, sei lá, perto, mas ainda assim, saía de Limeira, ia para Piracicaba, dormia em Piracicaba, na casa do professor, né? Não do professor X, era a casa que os professores dormiam. Eu dormia sozinha, nesse dia ninguém mais dormia lá. Eu ia para Piracicaba, porque no dia seguinte, 7h eu já começava a dar aula lá. Então, eu dava aula o dia inteiro e ainda pegava a estrada. Ele, mas pegar a estrada à noite é uma delícia. Então, mas mulheres têm medos que homens não têm. Por exemplo, se você tiver numa estrada à noite e você, sei lá, o seu pneu estourar ou o seu carro quebrar, o seu medo vai ser assaltado ou ser morto. O meu primeiro medo vai ser estuprada. Porque se eu como uma mulher sozinha à noite, vem um homem se aproximando, eu não estou preocupada se ele vai me roubar. Quer dizer, eu tô, mas a minha primeira preocupação não é se ele vai me roubar, se ele vai levar o meu carro, se ele vai levar minha bolsa. Minha primeira preocupação é com a minha integridade física. Esse homem vai me estuprar, esse homem vai me violar. E esse é um medo que o homem não tem. Quando uma mulher, aquela velha história, uma mulher cruza, vem uma pessoa, ela olha e é uma mulher, sei lá, eu tô andando sozinha à noite, escuto alguém andando atrás de mim, eu olho uma mulher, eu estou mais tranquila, porque o homem, de maneira geral, num primeiro momento, em potencial, é um agressor. Não que uma mulher não possa me agredir, ou não que todo homem vai me agredir, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam isso que eu tô dizendo, aí nem vale a pena continuar a ver. Enfim, essas questões para mim sempre foram muito importantes, e eu tive vários casos assim, morando sozinha, de receber prestador de serviço em casa, que quando percebia que eu era uma mulher morando sozinha, então tinha isso, né? Cadê seu marido? Eu não me sentia bem de dizer não tem marido, porque eu preciso ter marido, eu não preciso ter marido, eu sou uma mulher sozinha, solteira, trabalho, banco a minha casa, pago as minhas contas, inclusive o seu serviço, por que eu preciso ter marido? Mas, de repente, um homem que eu não conheço, que está dentro da minha casa, saber que nenhum homem vai chegar a qualquer momento para me salvar se acontecer alguma coisa, é melhor que ele não saiba. Porque ele vai me respeitar mais, não porque ele vai me respeitar, mas porque ele vai ter medo de fazer alguma coisa comigo e, de repente, chegar um homem. Ao passo que ele sabe que não tem um homem para chegar, eu me torno uma presa mais fácil. Quando eu mudei para essa casa e eu ia receber iFood, uma coisa é você receber iFood no prédio, outra coisa é você receber iFood na rua, eu sempre inventava, e aí os nomes variavam, cada hora era um nome, né? Então, quando chegava, eu imagina, sozinha em casa, chegava, eu gritava aqui para ninguém, eu sozinha, eu gritava, chegou, tô indo lá. Aí eu ia, oi, tudo bem? Oi, tal, não, obrigada, tal. E aí, quando eu fechava o portão, eu entrava em casa e gritava, cada um dava o nome. Guilherme, sei lá, Carlos, chegou! Eu inventava que era porque eu pensava. Também,
Eu acho que, assim, esse medo, essa precaução, é melhor ter a mais do que a menos, né? Eu pensava, se esse entregador, imagine, sabe que eu sou uma mulher que mora sozinha, sei lá, o contato que ele tem, ele vai contar pra alguém, vai falar, ó, aquela casaria uma casa boa de assaltar porque é uma mulher que mora sozinha. Então, eu sempre dava a impressão de que tinha um homem em casa. Vocês, mulheres, já passaram por isso, né? Isso já aconteceu com vocês? Vocês já sentiram essa necessidade, mulheres sozinhas, sentiram necessidade de fingir que havia um homem na história para se sentirem mais seguras? Porque comigo isso aconteceu muitas vezes. Cadê o marido? Ah, não, eu lembro até, teve um prestador uma vez, no primeiro apartamento ainda que eu morei, que ele ficou, cadê o marido? Ah, não tem marido, ah, não tem marido. E aí ele começou com um papinho horroroso, assim, meio de cantada, sabe? Que eu não sou obrigada a passar por isso. Eu lembro que na época eu contei para um meu amigo, que é o Biel, que é viado. E o Biel falou assim, nós vamos tirar uma foto juntos. Vamos botar num porta-retrato do lado da cama. Quando falarem, cadê o marido? Você fala, aqui, meu marido. Biel, morro de saudade de você. Enfim, aqui em casa uma vez aconteceu, eu tive um problema com poda de árvore, porque aqui, graças a Deus, essa casa tem bastante árvore, que eu gosto muito, mas dá trabalho, e eu precisei podar, e aí eu tomei um golpe, porque eu contratei uma caçamba pela internet, e era golpe, não veio caçamba, e aí os caras arrumaram um caminhão para mim, o jardineiro indicou um cara que ia fazer o transporte não é do lixo, né? É dos resíduos ali de poda, um monte de galho, um monte de folha que tem que levar para o descarte correto. E aí, não, arrumou um caminhão que ia fazer, e aí o cara mandou os 2 caras, eles começaram a carregar, não ia caber, ia precisar fazer 6 viagens, do jeito que eles estavam colocando, e o caminhãozinho, o tamanho que ele mandou. E não foi o combinado pagar X para eles levarem tudo. E aí eles, dona, não sei o quê, não. E aí eu liguei, briguei, não, aí o dono veio, aí veio com mais gente, de repente tinha 6 homens aqui. Não, porque não foi esse combinado. E eles começaram a ficar agressivos. E eu estava sozinha numa casa. E eu lembro que eu liguei pro meu pai. Meu pai trabalha com a minha irmã agora. Então, assim, é a chefa dele, mas, tipo, se ele precisa sair, não é por conta de família, é diferente falar para sua própria filha, preciso ajudar a sua irmã, do que, eu preciso sair, né? E eu lembro que eu liguei e falei assim, eu preciso de você aqui, você pode vir me ajudar? Não, filha, porque eu não posso sair. Eu falei, eu estou precisando de você, por favor, tem um monte de homem aqui, eu tô sozinha, vem me ajudar? E aí eu lembro que meu pai demorou um pouquinho e eu ali naquela situação e os caras já meio assim, meu pai chegou, ele já chegou aquele jeito dele, arrumando o cinto, assim, ele conversou 5 minutos com os caras, ele falou assim, pode ir todo mundo embora para eu não mandar vocês tomar no cu. Em 5 minutos, do nível de agressividade que os caras estavam, o meu pai ficou irritado. E eu estava aqui há pelo menos meia hora lidando com essa situação sendo uma mulher. Eu estou dentro da minha casa com 6 homens agressivos, putos, descontrolados, e eu tô certa, mas é muito frustrante, assim. Também me lembro uma vez quando eu bati o carro, a primeira e única vez que eu bati o carro na vida em Limeira, fala do livro, gente, desculpa, se você tá aqui nesse canal e você ainda não aprendeu, ainda não entendeu, que quando eu falo do livro eu relaciono a coisas da minha vida, porque talvez sejam coisas que você viveu e tal, se você quer é muito legal, leia, sei lá, tem outros canais aqui pra isso, né, aqui eu gosto de conversar, então é isso. A primeira e a única vez que eu bati o carro na minha vida, eu tava em Limeira, eu trabalhava num colégio e eu sabia ir pro colégio. Não conheço nada de Limeira, conhecia. E aí o colégio mudou de lugar e era tipo a segunda, terceira vez que eu tava indo para lá, eu precisava do Waze para voltar para Campinas, eu não sabia direito. E eu ali seguindo o Waze, tava meio ruim a internet, prestando atenção no caminho que eu não conhecia, eu fiz uma conversão errada e o cara bateu em mim. Só que era um lugar já na cidade, um bairro assim meio industrial, sabe? Não tinha casas, era cheio de galpão. E o cara que acabou batendo em mim, mesmo eu estando errada, ele desceu do carro de chinelo, não se dirige de chinelo, e eu senti um cheiro de álcool, né, no hálito dele, quando ele disse, você tá louca? Eu tava errada. Mas ele tinha bebido, e ele tava de chinelo. E aí ele desceu, você tá louca? E de repente eu olhei em volta e começaram a sair dos galpões os homens que estavam trabalhando. E eu me vi numa situação onde o cara tava puto comigo porque eu tinha errado, ele tava gritando comigo e só tinha homem ao redor e eu tava sozinha. E em Limeira, eu morava em Campinas, uma cidade, tava longe. Tinha como ligar pro meu pai e me salvar. E eu, na época, sozinha, solteira, não tinha namorado, não tinha nada. E aí eu liguei pro meu chefe. Falei, pelo amor de Deus, vem me ajudar, tô aqui, nem sei onde eu tô, né? Então, é muito frustrante quando a gente, que se acha uma mulher, e que é uma mulher independente, e que resolve todas as questões, e que tem dinheiro para resolver, eu faço o que precisa fazer, e o que eu não consigo fazer, eu pago alguém para fazer, porque eu ganho para isso. Quando ainda assim a gente se sente impotente
por ser mulher e estar sozinha e percebe que, caralho, se tivesse um homem aqui comigo agora, eu não ia estar passando por essa situação. Essa situação ia ser mais fácil. E eu não estou dizendo que isso esteja certo, isso é uma bosta, né? Porque o homem que age diferente com você quando tem um outro homem na jogada, ele não está te respeitando, ele está respeitando o outro homem. Ou seja, o homem não respeita as mulheres, ele respeita a mulher, não vai respeitar a mulher, ele respeita a situação se houver um outro homem, porque ele está respeitando a mulher de outro homem. Então a preocupação é o homem, não a mulher. E isso, você pode talvez falar, Ju, mas isso é óbvio, mas precisa ser dito, sabe? E aí, às vezes, quando aparece numa obra assim, e que nos toca, porque, caralho, eu vivi já uma coisa, assim, óbvio, não desse jeito, mas uma experiência que ressoa, uma coisa muito parecida, né? O poder da literatura tá nisso, né? O que é que acontece com essa mulher, esses homens que de repente se tornam uma ameaça, que vão falar coisinhas que eles não falariam, ela tá sozinha à noite numa casa que a qualquer momento todos eles sabem que ela tá sozinha, qualquer um pode entrar. E mais do que isso, como diz aqui, né, nesse texto de quarta capa, ela vai começar, já que sozinha, a lembrar do seu passado. E aí a gente vai ter flashbacks de quem... tanto disso, do que ela era antes dessa decisão, como foi o início dessa relação com esse cara, até eles decidirem estar ali, como foi esse começo de relação deles no mato, construindo essa casa do zero, também do seu passado, as suas relações familiares, e que vão espelhar muito esse momento aqui. Isso é muito sensacional, eu não quero dar spoiler, mas as relações familiares que ela tem com figuras masculinas espelham esse momento, sabe? Então a gente vai ter tanto como de família, como um namorado, um caso que ela teve na época da faculdade. E aí a gente tem uma coisa das ditaduras na Latinoamérica, e esse namorado que era meio revolucionário e que sumiu. E aí, é um pequeno spoiler esse, mas eu ainda acho que vale a pena, né? Porque essa não é a principal questão. A principal questão é o espelhamento. Esse homem que me abandonou. E agora esse homem que não tá aqui também. Tá, é uma situação diferente, mas aí também é muito legal porque ela vai começar a entrar numa paranoia. E o estar sozinho acentua as nossas paranoias. Não tem ninguém para virar para você e falar assim, para, você tá sendo louca. Não, a gente vai alimentando a nossa própria paranoia, a nossa própria loucura. Então ela fala, ele tem outra mulher. Não, com certeza. Não. E a gente fica na dúvida também, caralho, será que é verdade? Será que ele tem outra mulher? Será que ele não vai voltar? Gente, esse gringo não vai voltar, mas ele vai largar ela aqui, mas ele não tem nada. Ele não gastou um centavo aqui, o dinheiro é todo dela, ele não tem nada a perder, ele pode ir embora, mas ele faria isso, e a gente vai junto com ela, entrando nessa pira dela, e fica e aí o que é que vai acontecer? Eu me identifiquei também com algumas partes, porque dessa coisa da paranoia mesmo, e que é de sempre pensar o pior. O Ariel, meu marido, ele fala pra mim, você é muito apocalíptica, você sempre pensa o pior. Às vezes o Ariel fala assim, baby, deixa eu te falar uma coisa. Eu já tô, ai meu Deus. Eu não falo pra ele sempre, mas na minha cabeça tá, o que é? Ai meu Deus, já vai ser uma coisa que eu não vou gostar. O que aconteceu? Ou, baby, você não sabe o que aconteceu. Pra mim já vai contar uma coisa ruim. Ele fala, você é muito apocalíptica. E eu acho que ele tem razão no que ele fala, mas isso não é à toa. Isso vem de uma mulher que viveu muitos anos sozinha e que teve sempre que se preparar para o pior. É o que eu falei, a precaução, ela é melhor demais do que de menos. Então, eu não sou o tipo de pessoa que entra no carro, na rua, meu carro está estacionado na rua, eu entro no carro e aí eu vou ligar o Waze. Não, eu entro no carro, antes de entrar no carro eu já olhei em volta, se tem alguém parado, como é que tá a situação. Eu já tô com a mão na chave, porque eu já vou entrar, já vou dar a partida, já vou pondo, claro, se é meio-dia, num lugar tranquilo, mas dependendo de onde eu tô, né? Daí eu vou dar uma volta, aí eu vou andar com o carro até um lugar onde eu sinta mais segura para ir colocar no Waze. Eu não vou entrar no carro cantando por Waze, porque nesse momento um cara me assalta. Então, eu tenho, e eu acho que isso vem de muitos anos sozinha e de ter que me cuidar, esse cuidado talvez a mais. Essa ideia do, eu tô preparada para o pior. Se o pior vier, eu tô preparada para ele. Não veio, que bom, mas se ele viesse, ele não ia me pegar desprevenida, né? Tem aquela ideia, aquela famosa ideia, dói mais cair do 3º andar ou do 15º andar? Não, cair vai doer de qualquer jeito. Tá, mas se eu cair do 15º, eu vou me fuder muito mais? Então, tem coisas que você não tem como se preparar na vida, mas se você estiver preparado, talvez doa menos, talvez eu quebre só uma perna ao invés de cair de cabeça e morrer. Então, tem essa coisa de alguém que sempre precisou tomar conta de si. Eu sempre viajei sozinha. E quando converso com o Ariel, às vezes ele fala assim, viaja sozinha, bebeu pra caralho, quem que você pegou lá?
Você acha que uma mulher viajando sozinha, precisando cuidar de si, vai encher o cu de bebida e ficar, sei lá, inconsciente, ou bêbada, ou inconsequente? Não. Eu não viajava sozinha para encher a cara, eu viajava sozinha para viajar, conhecer lugares e me distrair, mas eu precisava cuidar de mim. E se eu estiver bêbada, eu não vou cuidar de mim. Ou eu viajei para um lugar e, pegou quem? Não, você acha que eu saí com uma pessoa desconhecida, estando sozinha, sabe? Então, assim, o precisar cuidar de mim, porque não havia quem cuidasse, por mais que meu pai sempre estivesse ali para mim quando eu precisei, né, nos tempos em que eu morei sozinha, solteira, esses 12 anos, enfim, mas ainda assim, né, eu preciso cuidar de mim. Então, já perdi porque eu estava falando isso. Esse prever sempre o pior, eu acho que são os resquícios, as consequências de alguém que sempre precisou cuidar de si. E numa dessas a gente sempre pensa o pior, mas também tem que tomar esse cuidado para não ser uma paranoia e a gente conseguir aproveitar a vida. Então a Rosa, ela tem um galo e 2 galinhas, né? E todo dia, quando ela vai abrir o galinheiro, ela já pensa, ai meu Deus, eles não vão estar lá, eu vou abrir, eles vão estar mortos, vai ter vindo uma raposa à noite, aí ela abre, ainda bem eles estão aqui. Mas é um pensamento recorrente, ela vai no riacho, se lá vai, ela tá voltando, ela pensa, caralho, eu vou chegar em casa, não vai estar lá, o dinheiro não vai estar lá, vão ter descoberto, aí eu vou abrir, o esconderijo do dinheiro não vai estar lá. Aí ela chega, ela abre, o dinheiro tá lá, tá tudo bem. Mas ela tá sempre se preocupando com o pior. E a gente pode, numa leitura aqui, falar, nossa, que paranoica, que louca. Mas eu entendo essa paranoia, porque eu também, por muito tempo, precisei me preparar para o pior. E se tiver acontecido o pior, eu tenho que ter um plano. Então, foi uma identificação também muito doida. Para eu falar mais desse livro, eu teria que falar com spoiler. Porque aí, assim, eu já vou dizer, a gente levanta muitas questões a respeito da leitura, tipo, é isso, esse cara vai voltar, não vai voltar? Ele tem outra, não tem outra? Isso aconteceu, não aconteceu? Isso que ela tá pensando aconteceu ou ela tá doida? Escuta, ela tá enlouquecendo ou é normal ou não é? A gente vai levantando muitas questões. E aí, já te adiantando, no fim desse livro, você não vai ter todas as respostas. Por isso, leitores ingênuos, que gostam de ler o livro só pela história que ele conta, talvez fiquem putos. Mas porra, mas terminou e não falou, né? Mas aí que tá, esse livro não é só sobre a história que ele conta, mas sobre todas as reflexões que ele traz. E aí, quando em alguns momentos a gente duvida dessa personagem, porra, isso só faz o livro ganhar mais, na minha opinião, entende? Só que eu não posso falar mais sobre isso, e eu adoraria falar mais sobre esse livro, mas aí eu precisaria fazer isso com spoilers. E eu não quero fazer isso agora porque o livro é novo, eu não sei se vocês leram, então eu quero que vocês vão ler primeiro. Eu não sei se vocês sabem, eu estou com um clube de leitura que eu abri aqui para os membros do canal, que é o Palermos, né? Palermos, que é um clube de literatura brasileira contemporânea. A gente lê um livro por mês, eu coloco as opções de livros que eu acho bons, os membros votam, e aí eu mando um cronograma sugerido, né, para vocês lerem durante o mês, vou mandar alguns micropodcasts com as minhas impressões de leitura, algumas perguntas para nortear a sua leitura, e a gente tem um encontro no fim do mês. Estou começando agora, aqui em setembro, esse clube, mas eu fiquei com muita vontade de pôr esse, só que não é brasileiro. Aí eu falei que o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Quem sabe eu faço uma edição extra, assim, porque esse livro é um livro que a gente precisa conversar. É um livro sobre o qual a gente precisa conversar, sabe? E se eu falar mais, eu vou estragar a sua experiência de leitura. Eu, de fato, recomendo, mas é isso, não recomendo para o leitor ingênuo que quer saber o que vai acontecer na história, porque tem muito mais aqui do que só esse enredo, sabe? Tem muitas relações entre o passado da Rosa, que a gente vai conhecendo aos poucos, com o que está acontecendo agora e com o que talvez acontecerá no futuro, mesmo que a gente não saiba. Então, assim, se você já leu esse livro, por favor, vamos conversar. Se não leu, lê. Por tudo que eu falei aqui, se alguma coisa te interessou, te tocou, que livro sensacional. Eu queria poder falar mais dele. Lê pra gente poder falar dele, por favor, tá? Compra com o meu link aqui, vem fazer parte do meu clube de leitura, vamos falar mais, porque é isso, assim, ninguém vai falar desse livro, e esse livro é tão legal. E aí, talvez, como eu falei, esse vídeo aqui que tá me dando esse puta trampo de gravar, vou editar, fazer capa, bababá, bababá, vai ter o quê? 50 visualizações? Ai, ele merece tanto mais, sabe? Mas tudo bem. Se 50 visualizações forem ler isso e a gente puder conversar, já tô feliz. Noite Negra, Pilar Quintana, livraço. Pirei. Eu quero tanto poder falar mais sobre ele, mas para isso, eu preciso que vocês leiam. Vai lá ler. Beijo. Falou, valeu, até a próxima.